Falando em voz, né, gente? Que voz, hein, Sharon? Parabéns. Deus abençoe. Minha voz não está muito boa. Se falhar, não é o microfone, tá, gente? Sou eu. Essa semana, falando até em voz, teve algo engraçado. Teve uma pessoa que entrou na página da casa e deixou lá um comentário, né? Numa pregação do Hamilton. Falou assim: palavra boa. Só não gostei da voz dele, parece o Fábio Júnior. Falei, ué, Fábio Júnior? Sei lá, se o cara não gosta do Fábio Júnior, gostou da palavra, mas não gostou da voz de Fábio Júnior dele, então hoje vocês não vão ter voz de Fábio Júnior, não. É um bambu rachado mesmo aqui que vai e vamos que vamos. Abra comigo a tua Bíblia, ou acompanhe conosco no telão, Lucas capítulo 13, versículo 6 em diante. Eu vou acompanhar também, porque o meu retorno está queimado aqui. Lucas 13, 6 diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto na figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir este momento, esses minutos de reflexão, e que não seja mais o nosso entendimento, a minha voz, a nossa capacidade apenas humana, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações aquilo que nós estamos aqui hoje e viemos ouvir, o que Ele preparou para nós, porque tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, ele tinha um método muito particular de falar com as pessoas, com os discípulos e com todo o povo que ali o seguia. Acho que eu estou meio torto aqui, né? Ele tinha esse método particular. Ele falava através de parábolas. Ele contava histórias. Ele fazia analogias. E o engraçado é que as histórias, as parábolas que Jesus contava, eram sempre histórias quase que incompletas. Ele deixava sempre muitas perguntas no ar, muitas dúvidas no ar. Ele não esclarecia 100% o que ele estava dizendo. E às vezes falava que o povo tinha pouca fé, ou que faltava-lhes entendimento. Mas Jesus fazia isso propositalmente. Algumas vezes os discípulos se chegavam mais a ele e falavam: Senhor, explica-nos o que o Senhor disse, porque eu não entendi essa história de vinha, de pai de 2 filhos e tantas outras parábolas que Jesus colocava. E algumas vezes ele chamava os discípulos mais próximos, quando estavam somente eles, explicava novamente de uma outra forma, e os discípulos falavam: tá, agora eu entendi. Jesus virava as costas e eles: meu Deus do céu, piorou. Eu não consegui, o que será? Será que ele fala grego e eu falo alemão? Não está dando certo essas coisas. Mas era uma maneira proposital de Jesus se comunicar. Ele anunciava o reino de Deus, não de uma maneira explícita, mas de uma maneira que deixasse sempre um gostinho de quero mais, um gostinho de que eu preciso continuar ouvindo isso, um gostinho que eu preciso ir na próxima reunião, no próximo encontro, eu preciso ir no próximo lugar que Jesus estiver, porque eu quero continuar ouvindo, porque isso me chamou a atenção. Então, as parábolas de Jesus serviam e servem para as duas coisas. Primeiro, para anunciar o reino de Deus. Naquela época, aos judeus e àqueles circunvizinhos dele. E hoje, para as nossas vidas. E em segundo lugar, as histórias que as parábolas traziam servem para fazer as histórias que faz a história da nossa vida. Todos nós temos uma história de vida, que é formada por várias histórias que acontecem no decorrer das nossas vidas. Você pode estar aqui, ter 20 e poucos anos, muita coisa já aconteceu na sua vida. 30, 40, 50, e aí por aí vai. Todos nós somos carregados de vários capítulos, de várias situações, de várias lembranças da infância, lembranças da adolescência, lembranças do dia de ontem, lembranças do mês passado. São situações que vão acontecendo nas nossas vidas e vão moldando a nossa história, vão formando uma história.
E aí, quando a gente tem uma oportunidade de contar para alguém quem nós somos, nós começamos então a fazer ali um pequeno resumo. Puxa, eu, sei lá, nasci ali, cresci aqui, estudei ali, me formei, viajei, conheci tal pessoa, casei, tive filho, depois eu fui trabalhar em tal empresa, e para lá e para cá. Então nós começamos a contar a nossa história para as pessoas. Só que muitas vezes a gente é esperto. Nós somos brasileiros. Poxa, a gente tem sempre um jeitinho legal de contar a história. A gente conta a história das nossas próprias vidas, mas a gente muitas vezes pula alguns capítulos. Ah, isso aqui não. Ah, isso aqui também não. Ah, isso aqui é melhor nem falar, porque se eu disser, meu Deus do céu, ah, isso aqui eu vou fazer o favor de esquecer, como se nunca tivesse acontecido comigo. Então, se nós fôssemos escrever agora uma autobiografia, ou seja, a história das nossas vidas, e colocarmos numa prateleira de uma livraria muito famosa, pense em qualquer uma delas aí, Cultura, Saraiva, FENAC, ou qualquer uma dessas, e colocássemos lá, essa é a minha vida, essa é a minha história de vida. Qual livro venderia mais? O livro perfeitinho ou o livro cheio de polêmicas? Depende do tipo de público que você quer alcançar. Se você quer alcançar um público que não está disposto a mudar alguma coisa dentro de si, é claro que esse público vai comprar o livro perfeito, o livro do príncipe e da princesa e do cavalo branco. Mas se a gente procurar um público que está disposto a ter algum tipo de mudança na sua vida, ele vai aceitar o livro, que não havia uma princesa, não havia um príncipe, muito menos um cavalo. Olhe lá uma bicicleta velha, alguma coisa desse tipo, que comece a contar um pouco daquilo que é a verdadeira história das nossas vidas, de repente. E Jesus, quando começa a contar essas parábolas, e os discípulos começam a receber aquele conhecimento, começam a receber aquela estrutura religiosa nova, porque eles vinham de uma cultura muito fechada. Os sacerdotes, todos ali ensinavam de uma maneira. E de repente Jesus fala, tudo que eles falaram está certo, mas existe essa outra forma de andar. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. No reino de Deus você não tem que odiar o teu inimigo, você tem que amar o teu inimigo. No reino de Deus, se pedir para você andar uma milha, não ande uma, ande duas. No reino de Deus, se você tiver um, divida com o outro que não tem nada. No reino de Deus, puxa vida, começam a vir alguns exemplos que Jesus não casa muito com aquilo que a gente conhecia. Então, agora vamos começar então a construir novas histórias para que faça parte da sua história. A Sharon até brincou aqui, gente, eu não vou perder essa piada. Desculpa. Valeu, Sharon. Mas tem uma história desde os anos 2000. Nós estamos em 2017, né? Que eu não consigo compreender. Eu queria a ajuda do povo, da igreja. Tem um time aqui em São Paulo que fala que tem 2 mundiais, mas só uma Libertadores. Alguém me explica? Ninguém explica. Site da FIFA? Não sei. Então são histórias. Ou uma lenda. Sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Um torneiozinho que aconteceu. São Paulinos estão lá fora clamando. O campeão voltou, né, gente? Desculpa. Até quarta-feira eu estou feliz. De quarta em diante a gente já não sabe o que vai acontecer. Mas nessa história, Jesus, então, ele aponta algumas questões muito interessantes. Ele fala sobre um tempo. Ele fala que havia um dono da terra, um fazendeiro, vamos chamar assim, que olhou para uma figueira e falou, essa figueira fazem 3 anos que ela não dá fruto nenhum. Corta. Ele fala de valores, porque havia o dono da terra, mas havia o agricultor da terra. E o agricultor falou assim, espera aí, essa figueira, mesmo que não deu fruto até hoje, para mim ela tem o mesmo valor que as outras que estão dando frutos. Não arranca ainda não, deixa eu cuidar mais um pouco dela. Ele fala de prioridades. Para o dono da terra, a prioridade dele, e eu concordaria com ele facilmente, tira, porque está ocupando espaço. Aqui eu posso colocar algo melhor. Aqui eu posso plantar batata, cana, uma outra figueira. Porque isso aqui está me dando prejuízo. Mas novamente vem um tal do agricultor e fala, espera aí,
deixa eu mexer na terra, deixa eu adubar novamente essa figueira. E a quarta coisa que Jesus demonstra, não claramente, é a diferença entre valores materiais e pessoas, entre bens e pessoas. Porque era uma parábola. Conforme eu brinquei, parábola é uma analogia, é uma história contada por alguém para exemplificar uma outra situação. Não é uma história 100% real. Então, aquele dono da terra, aquele fazendeiro, ele não existia. Aquele agricultor também ele não existia, e nem existiu. A figueira também não existia. Então, quem era o dono da terra? São as situações que acontecem. É a nossa vida que é corrida. É a nossa vida que funciona hoje como uma locomotiva. Quem era aquele agricultor? Jesus. Jesus era o agricultor. Jesus era aquele que colocava a mão à terra e conhecia as suas figueiras, mesmo as que não davam frutos. Mesmo aquelas que, quando não dão frutos, nós queremos jogar fora de imediatamente. Jesus conhecia aquela figueira e falou, não, dá mais um tempinho para ela. E quem eram esses tais frutos? O que significavam esses tais frutos? Resultados. Opa, a gente vive num país capitalista. Nós vivemos num mundo globalizado. Nós vivemos numa economia onde de manhã a gasolina custa X e à noite ela custa X mais tantos centavos. Nós vivemos num mundo que todo dia pela manhã, quando nós abrimos o jornal, ou ligamos a TV, ou acessamos a internet para termos as notícias, infelizmente as notícias, economicamente falando, politicamente falando, não são boas, não são agradáveis, não são esperançosas. Então as situações elas vão se mudando a cada momento, e a gente começa a entender que aquilo que não está dando fruto, então precisa ser arrancado, precisa ser tirado. A gente vive numa época que as coisas acontecem muito rápido. Hoje de manhã eu falei uma palavra aqui, muitas pessoas ficaram, meu Deus, o que é isso? De onde você tirou essa palavra? Eu nunca ouvi. Quando eu fazia da quinta à oitava série, eu estudava aqui num colégio próximo, aqui o Roberto Alves, e eu tinha que fazer trabalho escolar. E eu tinha que ir até a biblioteca. Eu sei que vocês não sabem o que é uma biblioteca. E essa biblioteca ficava e fica ainda no centro aqui de Guarulhos. E eu chegar na biblioteca, eu tinha que fazer uma ficha, eu tinha que pegar o livro, eu tinha que sentar, copiar tudo quanto fosse possível à mão, porque muitas vezes não podia fazer uma cópia. E depois eu tinha que ir na papelaria Miami, comprar um papel ao maço pautado, fazer o trabalho à mão, fazer a capa, que muitas vezes eu desenhava um triângulo assim, escrevia trabalho de história, e entregar à professora. Hoje é muito mais fácil, você dá um Google e o trabalho está pronto. É só você mudar umas palavras de ordem, colocar uma vírgula para cá, uma para cá. Menos de 30% de cópia, não é plágio, eu fiz. Hoje é muito rápido. Eu também faço isso, gente, eu peco também, tá? Sou universitário, a gente vai lá, tem hora que é Ctrl+C, Ctrl+V e dá só uma mudadinha. A gente tem que se adequar ao dia a dia. Mas aqui a gente está falando de vida espiritual versus vida comercial. De vida em comunidade, de vida no Evangelho, versus vida que não tem valores do Evangelho. Quando essa lógica louca acontece nas nossas vidas, eu falei para você, estou gripado. Acho que muita gente aqui pode estar gripada também. É normal, acontece. Mas às vezes a gente mesmo fala assim, não, estou gripado, mas em 5 dias úteis eu estou sarado. Porque eu vou começar a tomar um remédio hoje. E daqui 5 dias úteis eu estou bem. E normalmente funciona, porque você compra lá aquele remédio de 15, de 7 dias, e naquele período certo, começa a melhorar. Mas e se não melhora? Opa, então eu vou trocar o remédio. Então eu vou trocar o médico. Então eu vou trocar a receita. Aí a gente começa a buscar soluções rápidas, porque quanto mais tempo eu ficar gripado, enfermo, menos eu vou produzir. Daqui a pouco eu estou igual aquela figueira. Vai vir o dono e vai falar, corta, porque não está dando fruto. A nossa vida real, a nossa vida que nós vivemos dia a dia, ela não é feita de garantias de sucesso e de insucesso. Nós não temos garantia de ganhar nem de perder. O resultado não cabe
nunca a nós. A gente faz a nossa parte, a gente se esforça, a gente trabalha. Mas como a gente falou agora há pouco, na hora da nossa contribuição, o resultado quem dá é o Senhor. Quem conhece a terra é o agricultor. Quem conhece a figueira que está plantada numa terra, fértil ou não, sei lá, com bom adubo ou não, sei lá, com muita ou pouca água, com luz do sol ou sem luz do sol, é aquele que plantou. É aquele que cuida dia a dia. Vou falar também de outras experiências. Quem aqui já plantou feijão no algodão? Só Sharon, ufa. Ô, gente, me ajuda aí. Que legal era ficar vendo aquele feijãozinho nascer, né? Todo dia de manhã, não nasceu. Opa, nasceu. Aí você ia lá, cuidava, colocava para tomar sol, levava para passear, levava para casa dos amigos. Se tivesse hoje, naquela época tivesse Facebook, tirava selfie com o feijãozinho, tudo. Ia ser uma maravilha, a gente cuidava daquele feijãozinho como se fosse uma cria nossa, um bibelô, um filhozinho nosso, um filhinho nosso. A gente cuidava, mas logo ele morria. Legal, valeu a experiência. Puxa vida, eu vi algo crescer, eu vi algo dar certo. E se alguém falasse para você que aquele feijão não prestava, meu Deus do céu, você virava um bicho. Não, eu plantei, eu cuidei, eu sei a origem desse feijão. E se possível eu vou até cozinhar e comer, porque eu sei de onde veio. Nós éramos dono daquele feijão. E quando essa experiência não dava certo, a gente ia lá e tentava novamente, para até o dia que ela funcionasse, você levasse para a professora de ciências, normalmente chamada Célia, e ela ia olhar e falar assim, viu? Olha, você tirou nota 9, o seu feijão nasceu. Agora, voltando à parábola, o dono reclama da figueira, não dá fruto, arranca. Eu já arranquei muitas figueiras na minha vida. Oxe, fácil. Não tem jeito, tem hora que a gente arranca. Ontem mesmo eu estava quase arrancando mais uma figueira, voltando a brincar de futebol. Eu comecei a escutar o jogo do meu time 1-0. Legal, 10 minutos, 2-1 para o Botafogo. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco 3-1. Falei, acabou, perdi, já era. Segunda-feira vai ser de novo aquela chacoalhada dos amigos. De repente 3-3, de repente 4-3. Sei lá, se eu tivesse desistido, teria mudado alguma coisa? É claro que não, o resultado não dependia de mim. Mais uma. Sei lá, eu fui ver no final quanto que tinha acabado. E dei sorte. Mas ultimamente eu tenho visto e não tenho dado sorte. Pode acontecer tudo isso. Quando o homem manda arrancar, o jardineiro, ele se põe à frente daquele homem, com toda educação, com todo amor e com toda sabedoria. Ainda não. Não arranca ainda não. Deixa mais um pouco. Deixa eu cuidar mais um pouco. E se daqui um tempo não der certo, tudo bem. Mas me deixa tentar mais uma vez. Salomão, ele foi um homem pleno em sabedoria, em tudo. Deus deu uma sabedoria muito além do normal, até para os dias de hoje. E ainda na sua ali quase insanidade ou não, ele fala de tempo. Ele fala que há tempo para todas as coisas. Que tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ter, tempo de não ter. Debaixo do céu há tempo preparado para todas as coisas. E quem disse isso a ele foi o Espírito Santo de Deus. E ele então escreveu e nós acreditamos e entendemos que exatamente existe um tempo para todas as coisas. Então a palavra extraordinária que aquele agricultor usou falou, para um pouquinho. Antes de arrancar, dá uma segurada aí. Me deixa mexer um pouco mais com essa terra. Quem já mexeu com terra, seja brincadeira, numa hortinha que você tinha na sua casa, alguma coisa, é meio estranho, nós não estamos acostumados. É meio diferente, que você vai colocar a mão na terra, às vezes vai vir uma sujeira, alguma coisa assim. Mas quem está acostumado a mexer com a terra tem prazer em mexer com a terra. E sabe quando a terra é boa, quando a terra não é. E sabe que muitas vezes não é culpa daquela árvore que não está dando fruto. Pode ser algo da terra, pode ser algo
exterior e não necessariamente daquela figueira. Então o agricultor, se o agricultor estivesse aqui hoje, me dê licença por uma pequena, entre aspas, profecia ou uma palavra de conforto para nós hoje, o agricultor falaria assim para nós: pega mais leve com você mesmo. Dá uma segurada em algumas situações. Não sai arrancando todas as figueiras que você acha que na tua vida, ou a tua própria vida, se você está achando que hoje é uma figueira que não dá fruto, não sai arrancando, não sai fazendo as coisas assim à torto e direito. Não sai agindo como se tudo estivesse perdido, porque há tempo para todas as coisas. Pega um pouco mais leve, vai mexer nessa terra novamente, vai adubar um pouco essa terra. Mexer na terra, gente, é algo simples. Conforme eu falei, a nossa vida é feita de histórias. A nossa história, ela vai se formando com as histórias que nós vamos vivendo e acrescentando a cada dia das nossas vidas. E tem momentos que nós precisamos parar e olhar para a nossa história. E isso é um exercício, às vezes, perigoso, mas necessário. Nós temos que, às vezes, parar e falar assim: espera aqui. Se eu não estou hoje sendo uma figueira, entre aspas, frutífera, deixa eu olhar para a minha história. Deixa eu olhar para o meu ontem. Deixa eu olhar para os meus 10 anos atrás. Deixa eu ver o que pode ter acontecido para que hoje eu esteja nessa situação. Eu falo que é perigoso porque quando nós olhamos para o nosso passado, o exemplo que eu dei no começo, às vezes o nosso passado não é tão bonitinho como uma história em quadrinhos. O nosso passado não é tão bonitinho que a gente vai ter coragem de fazer uma autobiografia e começar a distribuir para todo mundo, porque tem coisas que podem nos envergonhar, é claro que tem. O nosso passado não é flores, arco-íris, aquele cheiro bom. Às vezes tem alguma coisa que cheira mal no nosso passado. Só que existem duas formas de nós olharmos para o nosso passado, para as nossas histórias e lermos a nossa vida. Primeiro, olhar com olhos daquele que é um juiz. Olhar com olhos daquele que condena e daquele que simplesmente manda arrancar todas as coisas. E nós temos essa capacidade, e muito boa, de fazer isso. De olhar e falar: isso não presta, isso não presta, isso eu não quero, não quero, não quero. Não vou nem colocar de olhar para a vida do irmão, que aí misericórdia, a gente perde a linha. Mas quando a gente olha para nós mesmos nos condenamos. Falamos que, sei lá, que não somos frutíferos, que isso, aquilo, outro. Ou simplesmente encobrimos tais situações, dizemos que não fomos nós, que não sabia de nada, que eu não sabia, que eu não vi, que ninguém me falou, que eu não li o e-mail, não sei o que, tal. Eu estava, mas não estava lá. A gente é brasileiro, a gente inventa cada coisa, a gente dá nó em pingo d'água. Essa é a primeira maneira, olhar com um olho de condenação, com um olho de juiz. Só que a palavra é bem clara, nós não somos juízes de coisa alguma. Muito menos das nossas próprias vidas. Nós temos um dono, nós temos um Deus. Nós temos um agricultor que nos plantou e conhece muito bem as nossas vidas. Então, quando nós vamos ter contato com o nosso passado, o contato tem que ser através do olhar da graça de Deus. Olhar para o nosso passado e falar: meu Deus do céu, se não fosse a graça do Senhor, naquele dia, naquele momento que eu fiz ou que eu deixei de fazer, que eu assumi tal risco, que aconteceu aquela situação que estava no meu controle, mas eu simplesmente não tomei a atitude correta. Se não fosse a graça de Deus, eu teria sido consumido. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a interferência de Deus, eu teria sido arrancado ali pela lei humana, se assim eu posso dizer, pelas leis comuns, estaria certo. Mas de repente houve uma interferência tão sutil, tão amorosa, tão silenciosa, mas ao mesmo tempo que fez com que tudo parasse e que aquela figueira ou que a nossa vida fosse preservada em determinadas situações. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Então, mais uma vez, repetir essa palavra do agricultor, que é de minha autoria por conta e risco.
Pega mais leve com você. Olha para o teu passado e dá uma aliviada. Olha no espelho e fala assim, tá bom, né? Fazer o quê? A carcaça está envelhecendo, já não é mais como antigamente, os cabelos já não são mais os mesmos. Mas, graças a Deus, puxa vida, eu vivi uma situação ontem que, sei lá, que está me atormentando, que está me tirando a paz. Confesse ao Senhor, abre o coração, tenha entendimento e tenha fé e consciência que Ele é justo e fiel para perdoar toda e qualquer situação. Mas vai ter consequências? Sim, tem situações que haverão consequências, nós temos que assumir as consequências. Mas o agricultor, certamente, ele vai chegar num determinado momento e vai falar, não arranca essa figueira ainda não, porque ainda tem muita coisa que pode ser feita através dela. As nossas vidas não podem ser definidas por situações certas ou situações erradas. Eu não posso, nem você, nenhum de nós aqui, sermos conhecidos como uma pessoa que tudo que faz dá errado, ou com uma pessoa que tudo que faz somente dá certo. Não. Não é isso que vai definir a minha vida. Eu não vou ser conhecido como a pessoa mais correta do mundo, porque simplesmente eu não sou. Mas também não vou ser conhecido como a pessoa mais incoerente do mundo, porque também eu não sou. Eu simplesmente vou ser conhecido como um ser humano, pecador, e que, como cada um de nós aqui, carecemos e precisamos muito da graça de Deus a cada dia que nós abrimos nossos olhos pela manhã. Cada dia que a gente sai às ruas, para o trabalho, para enfrentar o trânsito, tantas coisas. Cada dia que a gente se vê em situações que você fala assim, puxa, que bom que isso aconteceu, mas obrigado, Senhor, porque eu sei o que veio de Ti. Eu sei que houve interferência de Ti. Senhor, eu não queria que isso acontecesse, mas me ensina então a caminhar com essa situação. Me ensina então a suportar e a entender este momento, vamos dizer assim. Davi, ele tem um salmo muito bom. O Salmo 139. Sara, põe para nós, por favor. A gente canta essa música de vez em quando aqui. Até o 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes que quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Quando a gente canta essa música da Aline Barros, que música bonita, que música linda, aleluia, aquele louvor é maravilhoso. Mas quando Davi escreveu esse salmo, gente, ele não tinha acabado de ganhar na loteria, o time dele não tinha sido campeão, a vida dele não estava um mar de rosas, ele estava enfrentando aquelas angústias que só Davi conseguia relatar. E Senhor, o Senhor me conhece, som do meu coração, que mal eu fiz a Ti, que mal eu fiz ao mundo. Porque antes mesmo que eu fale, o Senhor já sabe que eu vou falar, porque eu ainda estou padecendo. Davi estava angustiado em sua alma, e clamando a Deus para que Deus falasse e desse a ele a direção daquilo tudo. Às vezes a gente está como Davi, sim, desesperado, angustiado, com medo, meu Deus do céu. E às vezes a gente tem medo de olhar para trás e tentar entender por que isso pode ter acontecido. Porque se a gente olhar para trás e de repente achar o problema da situação, aí vai piorar ainda. Já sei. Foi por isso. Já sei, estou gripado porque eu tomei sorvete ontem, não estava tão quente assim. Ou seja, nunca mais eu vou tomar sorvete na minha vida, vou criar uma barreira, um obstáculo. Aí todo mundo vai na sorveteria e eu não vou mais, porque sorvete faz mal para a minha vida. Eu determinei que o sorvete fez mal para a minha saúde. Eu determinei que se eu passar em rua tal, aquela rua não é boa, então ali não vai me trazer boas lembranças. Eu determinei que se eu lembrar de tal situação, eu vou voltar a ter aquelas mesmas reações, e isso é ruim, então por isso eu vou esquecer, eu vou enterrar, eu vou jogar num quarto escuro, trancar e jogar as chaves fora. Mas vou te falar algo que eu aprendi na terapia.
Aqueles quartos escuros que são as lembranças dos nossos passados, por mais que a gente tente enterrá-los, esquecê-los e fingir que eles não existem, eles continuam lá. E uma hora ou outra a gente precisa enfrentar. Uma hora ou outra a gente precisa encarar. Aí, mais uma vez, eu pergunto, você vai encarar como? Como um juiz? Condenando a si mesmo? Condenando aquela situação sem medo, sem nenhum tipo de ressentimento? Ou olhar com os olhos da graça e falar assim, Senhor, eu não sei como, mas obrigado por permitir que eu tenha passado por isso e me sustentar mesmo nessa situação. Eu já falei para alguns de vocês aqui, vou repetir, eu fiz terapia, enfim, por algum tempo, quase 2 anos. Eu tinha muito medo quando eu comecei a fazer terapia. Poxa vida, cara, mais de 15 anos de igreja, fazer terapia para quê? Que loucura. Mas aí quando eu tomei coragem, eu falei, bom, agora eu vou ter que enfrentar essa batalha, né? Certamente a pessoa vai me colocar uma camisa de força ou vai me entupir de remédio, porque eu me achava naquele momento o cara mais louco do mundo. E aí eu fui fazer a terapia. E nas primeiras sessões, ou nos primeiros meses, a terapia era muito engraçada. Porque eu chegava, a terapeuta falava, boa tarde, Sandro, tudo bem? Tudo bem, como foi tua semana? E eu falava. Quem me conhece sabe que eu falo. E continuava falando. E ela olhava no relógio, Sandro, deu 1 hora, valeu, até a semana que vem. E eu saí de lá feliz. E na semana seguinte, e por várias e várias sessões aconteceu isso. Até que um dia eu cheguei e falei assim, puxa, lembra que eu te falei alguns meses atrás? Ela lembra. Então eu estava pensando, ela falou, então para. Viu que agora você está conseguindo se ouvir? Viu que agora você está conseguindo ter contato com você mesmo? E está entendendo que o problema não é da forma que você estava relatando, não é do tamanho que você estava imaginando. Viu que você já está vendo uma pequena solução para esse grande problema que você mesmo desenhou? Eu falei, puxa, por que você não me falou isso antes? Porque não ia adiantar. Você precisava se ouvir. Você precisava ter contato com você mesmo. Você precisava enxergar dentro da sua própria alma, palavras de um psicólogo, o que estava de errado na sua alma, para depois dali você voltar a caminhar e ter as mesmas reações que você tinha antigamente. Ou seja, reações normais. Que nada nessa vida acontece por acaso. E que se a gente está vivendo, entre aspas, um período ruim, não é uma maré de azar. Não é porque você, nós colocamos aqui, deixou de fazer algo, ou fez algo, que obrigatoriamente vai acontecer coisas boas ou coisas ruins. Não. Nós estamos vivendo uma história de vida, que é formada por várias e várias histórias de vida. Qual a história da tua vida? Sucesso? Insucesso? Tragédia? Violência? Sei lá, desculpa o termo, pornografia, macumbaria, religiosidade, idolatria. Eu não sei aonde a tua vida pode ter, num determinado momento, ter dado uma derrapada. Mas é ali que a gente vai olhar com os olhos da graça e falar assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não sou isso. Eu não sou marcado por isso, eu não sou atingido, eu não sou determinado por isso, eu não sou resumido nisso. Isso é apenas um capítulo que aconteceu na minha vida. Me ajuda a escrever o próximo capítulo. E que seja um capítulo, quem sabe, diferente. Porque quando a gente olha para o nosso passado e percebe os caminhos que nós passamos, pode ser que a gente não tenha um caminho novo, mas por aquele caminho você não vai passar mais. Como você não tem um caminho novo, mas não vai passar por aquele caminho? A gente pode tomar banho no mesmo rio, 2 vezes, no mesmo rio, mas nunca que ele vai ser o mesmo banho. Porque aquelas águas nunca mais são as mesmas. Ah, mas se a água for parada, você também não é mais a mesma pessoa. Porque o dia que você entrou lá, você estava sujo. Quando você voltou, você estava menos sujo. Ou alguma coisa semelhante a isso. Nós nunca vamos ter coisas repetidas na nossa vida que vêm através de sei lá como que eu posso dizer, uma maldição hereditária. Não, gente. A nossa vida é feita de capítulos. E a cada dia Deus tem um capítulo novo. E a minha história não vai ser determinada se hoje, ou ontem, ou num passado recente, ou amanhã, eu me tornar, por algum motivo que seja, uma figueira infrutífera. Se eu estiver infrutífero,
aquele que me plantou, aquele que cuidou de mim, até que eu crescesse, me tornasse uma pequena árvore, até que eu estivesse na forma de uma árvore frutífera. Ele sabe como mudar essa situação. E hoje, se na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é claro, existe alguma situação, alguma pendência, algo que possa estar tirando até a tua paz, a tua paciência, o teu sono, porque você acha que isso é infrutífero e que não tem jeito, precisa ser arrancado. Então eu vou te pedir hoje, espera um pouquinho mais, dá um tempo, deixa o agricultor mexer. Chama o agricultor para mexer nessa terra. Começa a cavucar um pouco essa terra e, de repente, se for necessário, aprofunda mais essa raiz. Não sai arrancando de qualquer maneira, não sai tomando decisões impensadas. Você que é casado, chega hoje, esposo, esposa, tem problema? Conversa. Por mais duro que seja, eu sei que tem situações que a gente não quer dividir com ninguém. Mas se isso está te causando este medo de ser arrancado, de ser chamado de uma figueira sem fruto, divida isso com o teu marido, com a tua esposa. Divida isso com a sua família. Divida isso com um amigo de confiança, com um irmão daqui da comunidade. Divida isso com o Hamilton, que é o nosso pastor. Nós não chamamos ele hoje de pastor por uma questão apenas de proximidade, mas ele é o pastor aqui da igreja. Ele é uma pessoa que Deus realmente separou ele, deu esse chamado a ele de ouvir. E acho que muitos de nós aqui já tivemos essa oportunidade, uma ou duas vezes, de parar e ser ouvido. É claro que ele não vai ter a solução. É claro que ele não vai resolver o problema seu nem o meu, porque ele também tem muitos. Mas ele vai ser como aquele agricultor. Ele vai nos ajudar a mexer na terra. Ele vai nos ajudar a adubar a terra. Ele vai nos ajudar diante daquilo que Deus colocar no coração dele, no nosso coração também, a como fazer essa árvore, que um dia deu fruto, voltar a dar frutos. E que tipo de frutos que essa árvore deve dar? Novamente fazendo paralelo. Lá fora os frutos são impossíveis de ser alcançados. Porque se a gente corre atrás do fruto que hoje nós compramos através da cultura, são frutos muito caros, muito pesados. São frutos que às vezes a gente vai gastar a nossa vida toda. E quando alcançar esse fruto, você vai olhar para ele e falar assim, é só isso? Eu pensei que era mais. Você vai ter uma frustração, às vezes, tão grande, como se não tivesse alcançado o fruto. Porque vai gastar a vida inteira e de repente ter algo na mão grande, imenso, mas vazio, sem forma, sem conteúdo, porque era simplesmente um sonho vazio, um consumo desordenado da nossa cabeça. Eu estou dizendo para você desistir do teu sonho? É claro que não. Eu estou dizendo para você parar de trabalhar? Pelo contrário. Eu estou dizendo para você parar de investir na tua vida? Absolutamente não. Eu estou dizendo para que tudo isso seja colocado diante de Deus, diante de você mesmo, diante das pessoas que caminham ao seu lado. Porque se isso der certo ou der errado, vai afetar todas essas pessoas que estão ao seu lado. Primeiramente você, é claro, e consequentemente essas outras pessoas. Se nós fôssemos agricultores, por que Jesus usou essa parábola de agricultura? Porque naquela época era comum a profissão de agricultor. Para nós aqui, até para mim, eu não consigo explicar como que funciona debaixo da terra a raiz de uma árvore. Eu não sei explicar, gente. Eu vou tentar aqui criar algo que eu ouvi um dia, sei lá, no Globo Rural da vida. Que se a gente arrancar a árvore de uma forma tão abrupta, a gente pode matar aquela árvore pelo resto da vida dela. A raiz vai ficar lá, ela vai morrer, e mesmo que ela seja replantada em outro lugar, ela vai estar morta. Ou eu posso arrancar aquela árvore e ferir as outras árvores que estão ao lado, porque eu não tenho a técnica, eu não conheço. Então Jesus deu esse exemplo a eles porque eles conheciam muito bem de agricultura. E eles entendiam qual era o preço e qual era o preço negativo de arrancar uma figueira. Não era simplesmente um espaço ocupado improdutivo. Era uma figueira que estava ali plantada por alguém que havia gastado o seu tempo naquilo. Então, quando nós trazemos para os dias de hoje,
Nós temos que nos colocar no lugar desta figueira. E colocar até as pessoas que estão ao nosso lado no lugar desta figueira. Simplesmente arrancar, simplesmente tirar, simplesmente dizer que não vale mais nada. É assim que a gente vai agir? Bom, se fosse alguns anos atrás, eu diria que para você mais ou menos era. Como o Jonas disse aqui também novamente, na semana retrasada. Quando eu vivi por um tempo e vivi um bom tempo da minha vida, esse tal evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade, aonde eu tenho que ser o melhor, aonde eu tenho que ter as melhores coisas, aonde eu tenho que ser a pessoa mais relevante do local que eu esteja. Eu cheguei um dia, pasmem, se você fez também, depois me abrace ali que eu estou precisando de um abraço. Orar para que Deus tirasse o gerente da cadeira de gerente para que eu fosse promovido a gerente. Que oração é essa? E o que aconteceu? O cara foi mandado embora. Pela minha oração? Não, pela minha macumba, né? Não sei. Porque por oração não foi. Mas lógico, brincadeira, ele foi mandado embora por uma coincidência. Mas naquele momento, eu me senti o cara mais... a melhor oração do deserto. O cara ora. Manda causas impossíveis que eu vou orar. Babaquice, desculpa a palavra, perda de tempo. Se Deus me colocou naquele lugar, numa situação menor do que o outro, não é para desejar o lugar do outro que já está lá, mas é para, de repente, ser par com aquele outro e falar do amor de Deus para aquele outro e conviver com aquele outro, seja de outra religião, seja de outra cultura, seja de outra raça, seja o que for. As diferenças sempre haverão. Mas se Deus me pôs lá, não é para eu desejar aquilo que é do outro, porque eu já comecei errado, foi um pecado sem tamanho. Então nós não devemos simplesmente tirar, arrancar e dizer que acabou. Para. Como eu falei de manhã, eu gostaria que você saísse daqui hoje com um sentimento ao contrário. Porque eu sei que minha voz está um pouco embolada, mas eu queria que você saísse daqui entendendo o mínimo possível. O mínimo. Para que você fosse para a tua casa e refletisse o máximo possível nessa parábola. Esquecesse tudo o que eu te disse e refletisse na parábola. Porque quando eu li a parábola, eu entendi a minha história. Eu entendi alguns capítulos da minha história. Estou aqui tentando exemplificar. E algumas coisas nós temos semelhanças. Mas você vai ler essa parábola e vai tentar enxergar a tua história. Vai tentar entender quem é esse agricultor. Para mim é Jesus. Para você, pode ser você mesmo. Quem é essa figueira? Nesse caso, sou eu. De repente, é a pessoa que está ao teu lado que é essa figueira. Quem é o dono da terra? Eu não consegui me ver no lugar do dono da terra, mas já fui por algumas vezes o dono da terra. Será que você também não pode estar sendo esse dono da terra? Quem somos nós nessa parábola? O que essa parábola realmente quer trazer para cada um de nós? Porque antigamente, voltando a esse exemplo da teologia onde tudo dá certo, seria muito fácil pedir agora para todo mundo ficar em pé, não fique, é só um exemplo. Vamos orar e vamos clamar porque você vai receber a unção da prosperidade. A unção que vai dar frutos. Você vai ser uma figueira frutífera. Onde você passar, frutos serão derramados de bênçãos. E você vai sair daqui glorificando a Deus. Desculpa, gente. Autoajuda, Seixonoê, tal power, isso faz melhor do que a gente. Aqui não. Aqui a gente tem que saber o que é real. E o que é real é, ninguém pode sair daqui mais iludido, ou com uma palavra de esperança dizendo que amanhã vai ser o melhor dia da tua vida. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque hoje Deus me deu vida. Amanhã vai ser outro melhor dia da minha vida, porque se Deus me der vida, e assim consequentemente. Então eu não quero mais de maneira nenhuma dizer isso para vocês. Até um exemplo que eu dei de manhã, já estou finalizando. Alguns sabem, eu vivi alguns anos em outra comunidade, em outra igreja, pentecostal, depois neopentecostal, depois não novo, tudo uma bagunça. E lá a gente tinha essa... Não repitam. Já pegaram, né? E lá a gente tinha essa visão. E aí quando eu saí de lá, a minha alma, o meu espírito, eu fui para outra igreja, é óbvio.
Eu saí daquela e fui para outra. Mas eu fui procurar uma outra igreja parecida, porque eu queria sair daquela placa, ir para uma outra placa que fosse semelhante, mas diferente. Como você tem um carro do ano, aí você compra um carro do ano seguinte, que é o mesmo modelo, é o mesmo carro. Não, esse aqui é um modelo diferente, mudou a lanterna, aqui essa lanterna é assim, a outra era assim, é diferente. Então eu fui para algumas igrejas que eram iguais, mas para mim eram diferentes. Você continua naquela? Não, agora eu estou na outra, que é um pouco melhor que aquela, porque é renovada, é o modelo de 2017, 2018. E eu fiquei uns 2, 3 anos nesse pula-pula de igrejas. E sempre que eu falava assim, não, tem alguma coisa errada. Não é isso mais que eu quero. Eu não quero mais ser manipulado, não quero mais ser enganado, eu não quero mais ser, não. Eu preciso procurar uma comunidade que, sei lá, eu não sabia como falar. Eu não tinha ideia do que pensar. Eu não tinha essa resposta. Porque se eu tivesse, fácil. Aí um dia uma pessoa me falou, vamos numa igreja batista? Eu falei, eu numa igreja batista? Tá louco. Batista? Aqueles batistão da vida lá? Não vou. Vamos numa igreja batista, é muito legal. É lá na Água Branca, uma tal de Ibabe. Tá bom, vamos nessa igreja batista. Cheguei na igreja assim, é um circo, né? Uma tenda enorme, muitas pessoas, música legal. Eu falei, opa, batista renovada, né? Batista avivada. A palavra boa, pastor Ed René, o cara muito inteligente. Aí ele acabou de pregar, eu falei, meu Deus do céu, que palavra. Agora nós vamos ficar em pé, vai orar e o fogo vai descer. E ele falou, tchau. Aí eu, tchau, né? Falei, acho que não é tão como eu pensava. Mas eu sou teimoso. Eu voltei na semana seguinte. E a igreja cheia, músicas boas. Músicas não tão conhecidas, bem sincera, mas bem cantadas, bem tocadas. E veio o pastor Ed novamente, cheio de referências, cheio de conhecimento, cheio de filósofos, teólogos, sociólogos, tal. Eu falei, uau, quero ser esse cara quando eu crescer. Eu já estava vendo eu sendo discípulo dele, que não sei o quê. Tchau, boa noite, boa semana. Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas eu fiquei sabendo que na semana seguinte era a Santa Ceia do Senhor. Opa! É o culto que eu estava esperando. Ô, Santa Ceia, gente, eu vou até de terno, vou meter minha gravata cor-de-rosa, minha camisa branca e vou que vou. E fui, só não fui com a gravata. Já estava mais reformado nessa parte, mas não sabia. E cheguei lá de camisetão, tal, pá. E rolou a música. Aí, vamos agora participar da mesa do Senhor. Eu falei, opa, essa palavra eu conheço. Vamos orar pelo pão, vamos orar pelo suco, porque o suco é o sei o que e tal. Eu falei, oh, aleluia, é hoje que... Ah, meu Deus do céu, eu já estava quase rodopiando na cadeira, gente. Queria subir já e dar aquelas giratórias. E aí orou pelo pão, orou pelo suco, dá a mão por irmão e tal, faz aquele brinde. Eu falei, oh, que bênção. Achei a igreja, Deus, obrigado. Olha, pelo menos... Gente, Deus abençoe, boa semana. Eu falei, não, esse cara está de zoeira. Aí ele virou as costas, esqueci. Eu falei, obrigado, o Senhor me ouviu. Olha, amanhã, campanha de doação de sangue na igreja, às 8 horas. Por favor, venham doar sangue, porque a gente precisa colaborar com o banco de sangue. Fui! Gente, eu entrei no carro e falei, nunca mais eu volto nesse trem. Mano, o cara tá na igreja cheia. Poxa, ele podia pedir para todo mundo ficar em pé, pedir dinheiro, pedir tantas coisas. Cara, dava para conquistar o mundo. Eu me sentia ali o Pink e o Cérebro, sabe? Aquele desenho de conquistar o mundo. Mas, de repente, veio aquela voz, ou aquele tapa na cara do cidadão e me disse mais ou menos assim, cara, não era isso que você me pediu sem saber? Para você sair de uma reunião, de um culto, não mais convencido, mas questionado, não mais empurrado, mas quem sabe direcionado, quem sabe amado, não mais convencido de uma palavra que só aquela palavra é verdade, mas deixado sim pela metade com muitas dúvidas, para voltar na sua casa, no seu tempo, da sua forma, e aí buscar então conhecer mais um pouco. Eu respondi, para aquela voz, claro que a gente sabe de quem é essa voz, sim, mas, então, é isso que tem para hoje. Quer, não quer, filho? Tem quem quer. Aí, a partir dali, meados de 2012, 2013, eu comecei, então, a entrar nessa chamada hoje, reforma.
chamada hoje Evangelho Reformado. E graças a Deus, porque antigamente era só chutar o balde, arrancava a figueira, sai fora, bota outro no lugar, faz outra coisa, não está dando fruto, não presta, não vale R$1, não vale 50 centavos, descarta, não tem valor algum. Fulano não veio na igreja domingo, desviou, não sei o quê, foi no shopping, está em pecado, vai para o inferno. Meu Deus do céu, isso não é evangelho. Isso não é o que Cristo pregou e morreu na cruz. Isso não é. O evangelho de Cristo é o que aquele agricultor fez. Ele se colocou na frente da figueira e falou: espera um pouquinho, antes de você arrancar, deixa eu cuidar, deixa eu mexer mais um pouco. Todas as situações que acontecem nas nossas vidas, elas formam a figura ou a pessoa desse dono da terra. E elas vêm literalmente para nos matar, roubar, destruir e acabar com tudo. Ou seja, trabalho do diabo. Só que Jesus, ele saiu do trono e se colocou à frente e falou: espera um pouco, eu vou trabalhar na vida dessa figueira. Eu vou mexer na terra dessa figueira. Eu vou, se necessário, dar a minha vida por essa figueira. E foi o que ele fez. E foi o que ele deixou. E é o recado que ele quer nos dar hoje. O pastor Hamilton, Ed René, todos esses caras aí que são bons, eles sempre colocam algumas referências para nós aqui, teológicas, sociólogos. Eu pedi para a Sara colocar uma referência de um pastor que faleceu. E ele falou mais ou menos isso. O tempo não para. O Cazuza. Eu fui lá fora conversar com os meus universitários. Gente, é do Cazuza essa música mesmo? É do Cazuza e de um outro cara. Eu falei: ninguém conhece outro cara, então põe só Cazuza. Fica mais fácil. O Cazuza cantou isso por muitos anos. O tempo não para. A previsão do tempo para amanhã. O tempo não vai parar. A previsão do tempo para depois de amanhã. O tempo não vai parar. A previsão do tempo para o resto das nossas vidas. O tempo jamais vai parar. Então, a minha oração para você hoje é: mexa-se. Mexa nessa terra. Mexa nesse adubo. Desculpa a analogia, mas você sabe o que é adubo. Mexa naquilo que incomoda. Mexa naquilo que às vezes tem um cheiro não tão agradável. Mexa naquilo que você sabe que está lá na tua história, lá nos capítulos anteriores. Mexa naquilo que dá um certo incômodo. Mas mexa com o olhar da graça de Deus. Fala assim: Senhor, está feia a situação aqui, né? Mas tem jeito. Se eu pudesse responder no lugar dele, mas não posso, eu diria: claro que tem. Tem jeito. Vamos adubar de novo. Vamos regar novamente. Vamos forçar, vamos colocar umas vitaminas A, B, C, D, E, F, G, H. Mas se acabar o alfabeto, não importa, a gente inventa outras letras. Vamos até onde? Vamos até o fim. E se acabar, a gente começa de novo. Eu, quando estava como pastor na outra comunidade, eu tive uma situação diferente na igreja. Um jovem, noivo, a noiva chegou para mim e falou: pastor, o meu noivo não me quer. Falei: explique melhor. Traduz essa parábola. Pastor, ele não me olha. Cláudia, seja mais explícita. Pastor, falei: entendi. Aí eu chamei o noivo. Amigo, o que está acontecendo? Então, eu não quero. Eu não gosto. Eu sou homossexual. Isso foi em 99, mais ou menos. Não, minto, 2009. Gente, aquilo para mim me deu um baque muito grande. Falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tinha paciência para lidar com essa situação. Deus hoje tem me tratado, graças a Deus. Eu não tinha paciência alguma. Eu quase dei a minha filosofia para ele. Pega uma enxada e vai carpir o mato e vira homem. Mas eu falei: espera um pouquinho. Eu recorri ao meu
líder espiritual, vamos chamar assim na época, a pessoa a quem eu me aconselhava, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 e eu simplesmente não sei o que fazer. A minha vontade, aí ele falou, opa, eu sei qual que é a tua vontade, não faça. Faz o seguinte a partir de hoje, quantas vezes você vê esse rapaz por semana? Eu vejo ele 2, 3 vezes por semana, ele vai à igreja terça, quinta, e aos domingos, às vezes ele falta um dia ou outro, mas pelo menos todo domingo ele está na igreja. Ele é ponta firme. Então, a partir de hoje você vai vê-lo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai ligar para ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. Você vai mandar mensagens para ele, você vai visitá-lo na casa dele. Você vai amar esse rapaz mais do que você amou até o dia de hoje. Aí eu falei, mas e se ele não quiser? Você vai insistir com ele até o dia que ele fugir. Mas se ele não fugir, você vai ficar com ele. E, gente, para mim aquilo foi difícil. Foi muito difícil. Mas eu comecei a conviver com ele, eu comecei a amar aquela pessoa, eu comecei a aconselhar, e eu comecei a ouvir a história da vida dele, e eu comecei a falar, meu Deus do céu, não posso arrancar, se fosse hoje, essa figueira e jogar fora. A culpa não é da figueira. A figueira nasceu ali porque alguém plantou, mas aconteceu muita coisa errada enquanto essa figueira cresceu. Quem sou eu para arrancá-la e jogar fora? E aí eu perdi contato com esse rapaz. E depois de uns 10 anos, um dia, meu telefone tocou, eu atendi. Ele me chamou até como pastor. Eu falei, meu Deus, dívida, né? Me chamar como pastor, que a gente já não é mais. Meu Deus, é cheque que voltou no passado. Ô, pastor, sou eu, tá? Ô, lembrei. Então, eu queria te agradecer. Falei, por quê? Aquela época, tudo que aconteceu, tudo aquilo, realmente não deu certo. Lá com aquela moça tal, mas, olha, eu vivi uns anos aí como eu não queria viver, mas hoje estou arrependido, estou na igreja, estou num processo de melhora da minha vida, e eu só queria agradecer, porque de todos que tiveram oportunidade, eu não sei porque o senhor foi o único a ficar do meu lado. Eu não tive coragem, gente, sinceramente, de falar para ele o motivo que eu fiquei do lado dele, porque eu não estaria sendo nem um pouco sincero. Falei, não, obrigado, mas que bom, Deus te abençoe, Deus te guarde e que você continue nessa caminhada. Mas ouvi aquela palavra naquele momento, principalmente em relação à minha vida. Eu não tinha preconceito, eu tinha conceito, ponto. Uma pessoa que tinha um conceito quanto àquela tal situação. De caminhar, de andar, e de repente ouvir, vamos dizer assim, esse feedback, essa resposta, depois de muitos anos, é que a gente entende que nós não sabemos nada. Não somos nada, que nós, a cada dia que passa, a gente se torna mais e mais dependente da misericórdia de Deus, sim. E haverão situações iguais, semelhantes ou bem piores que essa que a gente vai enfrentar nas nossas vidas. Não quero te preparar para o pior, mas vou te dizer que o pior pode acontecer. E ao invés de você fazer como eu faria, arrancar simplesmente, jogar fora a figueira e falar que você não tem nada a ver com isso, ema, 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 coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante das pessoas que estão ao seu lado. Peça conselho, peça ajuda. E se a figueira, conforme eu disse aqui algumas vezes, for você mesmo, não se condene, não se arranque. Não fique pensando que você é a pior figueira do mundo, porque você não é a pior nem a melhor. Você é uma figueira que foi plantada por aquele agricultor, que a gente entende que seja a pessoa de Jesus. E se ele te plantou, ele te conhece melhor do que ninguém. Então, minha oração final é que você releia 1, 2, algumas vezes essa parábola. E pense, e pense, e pense mais uma vez. Peço perdão pelas brincadeiras, pela voz rouca, às vezes a palavra nem sai direito, porque dá uma embolada aqui. Mas que você possa ter só esse pequeno entendimento de que Jesus não deixa que nenhuma figueira seja simplesmente arrancada, antes que ele vá lá e coloque novamente a mão na terra. E se for possível e necessário, ele deixa a mão na terra até a figueira tomar vida novamente. Isso aconteceu, sabe quando? Quando ele nos conheceu lá no ventre da nossa mãe. Que nós não éramos nada,
nós não éramos ninguém, nós não tínhamos sequer nome, ele já nos conhecia lá. E o mundo e a morte e todas as outras coisas que a gente denomina que são contra as nossas vidas, já tinha determinado uma situação ruim ou de morte. Mas Jesus interferiu e continua interferindo nos dias de hoje. Então, se a partir de hoje você tiver a chance de ser o agricultor, seja um intercessor, seja alguém que possa interferir em algumas situações, para que vidas não sejam mais descartadas, como infelizmente foram por muitas e muitas vezes e continuam sendo, dentro da igreja e fora da igreja. Sejamos esses agricultores e não o dono da terra. Sejamos a figueira e não o fruto, porque o fruto quem dá é o Senhor. Amém? Feche teus olhos e vamos orar.